E aí, minha gente, tudo na paz? Maravilha! Pessoal, vamos para a nossa segunda aula. Aula que leva o título de Movimento Uniforme. Assunto simples, objetivo. Você vai acompanhando a aula e vai fazer um bom estudo. Tranquilidade, seriedade, otimismo. Vai dar tudo certo. Depois disso, na descrição do vídeo tem o link para você baixar a ficha número 2. Sim, depois de estudar a aula teórica, que nesse caso do movimento uniforme é bem reduzida a teoria, objetiva, simples, você vai procurar fazer as questões. Com a certeza que, encontrando dificuldade em alguma questão, você já sabe pela sua experiência da ficha número 1, que ao longo da semana eu vou publicando as resoluções. Não é assim? Combinado? Muito bem. Já está inscrito no nosso canal? Não? Se inscreva, ative as notificações. Quando eu posto uma aula, você é notificado, pode se organizar para assistir e fazer o estudo do tema. Que tal? Gostando da aula? Dê o seu like. Para você é um simples clique. Para o nosso canal é muito importante, eu conto com você, tá bom? Então vamos lá para a lousa, tá aí, tá em branco, porque eu quero começar revisando uma discussão do primeiro capítulo. Certo? Que discussão? Primeiro, velocidade escalar média. Como é que foi a definição? O deslocamento escalar pelo intervalo de tempo. Aqui, ó, isso foi do primeiro capítulo, tá? Parte final lá do primeiro capítulo da primeira aula. Isso. Nós estamos na segunda aula. A primeira aula terminou com as definições de velocidade escalar média e de velocidade escalar instantânea. Eu quero rever isso. E a partir daí eu mudo de página e nós vamos fazer a definição desse movimento classificado, chamado como uniforme, um movimento bastante simples, certo? Muito bem. Então a velocidade escalar média, por definição, é o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo, se preferir, na intimidade, o ΔS por ΔT. A instantânea, ela representa a mesma fração da média, ΔS sobre ΔT, só que esse ΔT tende a zero, limite de ΔT tendendo a zero. Só que isso aqui você não se preocupe não. Por que aqui em cima? Porque cálculo de limite é assunto de nível superior. E você está estudando a física de ensino médio. Então por que você está mostrando isso? Porque eu não quero que você calcule, eu quero que você perceba que a instantânea representa a mesma fração da média, só que esse ΔT ele tende a zero. Mas você não vai fazer essa conta, porque limite, eu repito, é assunto de nível superior, certo? Agora, escute agora. Se a velocidade escalar instantânea de um corpo não mudar, ou seja, se a velocidade escalar instantânea não mudar, ou seja, ela é constante, abreviação de constante, se a velocidade escalar instantânea não mudar, a velocidade instantânea coincide com a velocidade média. E você pode calcular as duas, como V, não vai precisar mais diferenciar, e como você não sabe usar o limite, você vai usar o quociente ΔS sobre ΔT. Mas isso só vale se a velocidade escalar instantânea for constante, certo? Muito bem. Agora, existe um nome para quando um corpo assume um movimento cuja situação garante que a velocidade escalar instantânea não muda. Esse movimento é chamado de uniforme. E é sobre esse movimento que nós vamos conversar agora com mais cuidado, certo? Tá aqui. O movimento uniforme, essa conversa, pessoal, aqui, eu vou ficar até maior, ela é muito simples. Você vai definir o movimento uniforme. A partir dessa definição, você vai construir uma equação horária do espaço ou da posição para esse movimento. E depois apenas vai classificá-lo em progressivo ou retrógrado, só isso. Mas o Wendel não tem mais nenhuma parte teórica? Tem. Tem, mas eu preferi estudar essa parte teórica isoladamente. Que parte teórica é essa? O gráfico, se preferir, os gráficos do movimento uniforme, ou ainda os gráficos horários do movimento uniforme. O que é que eu prefiro? Estudar os gráficos do movimento uniforme e os gráficos do movimento uniformemente variado num capítulo só sobre gráficos horários. Eu prefiro. Dá muito mais resultado, pode confiar, tá bom? Então vamos lá, vamos formalizar a teoria, que é muito simples. Lá vai. Por definição, o movimento é
chamado de uniforme se sua velocidade escalar instantânea é constante e não nula, porque se for constante e nula, é repouso, concorda? Se a velocidade escalar instantânea, faltou o E aqui, né? Se a velocidade escalar instantânea é constante, agora ficou perfeito, e não nula. Ah, mas por que você tem que escrever que não nula? Porque se for constante e nula, não é movimento, é repouso. Então eu tenho que te prevenir disso. Agora, se você já está me garantindo que é movimento, você está excluindo a possibilidade da velocidade ser nula, então basta dizer que a velocidade escalar é constante. CTE é a definição do movimento uniforme. Mas se a velocidade escalar instantânea é constante, pessoal, ela coincide com a média. E você pode calcular tanto uma como a outra, como eu falei na página anterior, apenas fazendo ΔS sobre ΔT. Cuidado com isso aqui. Eu vou ficar maior aqui porque o assunto é sério. Você não pode chamar de velocidade escalar ΔS sobre ΔT para qualquer movimento, não. Para qualquer movimento, ΔS sobre ΔT é velocidade escalar média. Só é a velocidade escalar instantânea, o ΔS sobre ΔT, se essa velocidade escalar instantânea for constante, ou seja, se o movimento for uniforme. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Um corpo sofre 20 metros de variação de espaço no intervalo de tempo de 2 segundos. Números bem simpáticos. Um corpo sofre, estou te descrevendo o que acontece, um corpo sofre 20 metros de variação de espaço no intervalo de tempo de 2 segundos. Se você dividir 20 por 2, 20 metros por 2 segundos, vai encontrar 10 metros por segundo. Mas o que é isso que você acaba de encontrar? Velocidade escalar média. Não pode chamar de instantânea, porque você não me garantiu que o corpo está em movimento uniforme. E isso, se você divide o ΔS sobre ΔT sem mais detalhes sobre o movimento, a única garantia que você tem é calcular com essa fração, ΔS sobre ΔT, a velocidade escalar média. Agora, se você me garantir que o corpo está em movimento uniforme, eu divido ΔS por ΔT e encontro, além da média, encontro a velocidade escalar instantânea. Combinado? Eu digo isso porque o estudante tem uma mania de ser simplista. Isso é extremamente perigoso. Você achar que dividindo o deslocamento escalar pelo intervalo de tempo acha a velocidade. Por que é perigoso? Porque se você falar velocidade, ficou implícito se é média ou instantânea. E aí tem um perigo. Porque se ficar na dúvida se é média ou instantânea, é a instantânea que você está falando. Isso. A instantânea pode ficar implícito. A média tem que ser explícito. Se você estiver falando da velocidade, você está falando da instantânea. Então, muito cuidado. Um corpo sofreu, vamos lá de novo, 20 metros de variação de espaço em 2 segundos. O que eu posso calcular com essas informações? Velocidade escalar média. Agora, se eu mudar o texto, um corpo sofreu em movimento uniforme uma variação de espaço de 20 metros no intervalo de tempo de 2 segundos, aí eu posso calcular sua velocidade escalar. E quem é essa velocidade escalar? Tanto a média como instantânea, porque elas coincidem, certo? Então, no movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea é constante e pode ser calculada como ΔS sobre ΔT. Vamos para a lousa. Em função disso, vai ser possível demonstrar, é uma demonstração muito simples, a função ou equação horária do espaço desse movimento. É uma demonstração muito simples, vamos fazer juntos com muito cuidado, tá? Vai lá. Velocidade para o movimento uniforme, não se esqueça que estamos falando de um movimento particular que é uniforme. ΔS sobre ΔT. A velocidade escalar, que é constante, né? O ΔS, vai. É o S, espaço final, menos espaço inicial. O ΔT é o instante final, menos o instante inicial, certo? Ou ainda, S menos S0 é igual a V. Esse T menos T0 passa multiplicando. E o menos S0 agora para o segundo membro fica S igual a S0, era menos, passa como mais V, velocidade escalar, T menos T0. Pessoal, essa equação é a equação horária do espaço, aqui em cima,
do movimento uniforme. Você fala, é diferente da que eu estudei. Não, eu vou te explicar. É o seguinte, em muitas e muitas situações, o instante inicial é zero porque você destrava o cronômetro ali. Então, se o instante inicial for zero, e eu vou fazer isso nessa equação, eu vou criar um caso particular para ela. Mas olha, cuidado, porque se o instante inicial não for zero, você tem que se cuidar, porque você tem que colocá-lo na equação horária. Isso. Vou te falar, calma que eu vou te dar exemplos depois, tá? Olha só, se o instante inicial é zero, então é um caso particular, fica S igual a S0 mais V, T menos zero. Deixa eu organizar aqui, ficar mais... Eu tenho que caprichar para você, tá? T0 igual a zero. S igual a S0 mais V, T menos zero, T. Que é, eu tenho certeza, a equação que você esperava, porque você já estudou isso, de repente, se lembra dessa equação. Ah, mas então ela pode não funcionar? Claro que pode. Primeiro, você tem que se lembrar que nós estamos falando de uma equação horária do espaço para o movimento uniforme. Se não for uniforme, a equação não vale. E segundo, se o instante inicial for diferente de zero, ele participa da equação horária. Agora, como muitas e muitas vezes, na maioria absoluta das vezes, T0 é zero, você pode usar S igual a S0 mais VT. O que é uma equação horária? Uma equação horária é você expressar uma grandeza física num determinado instante. Isso, é uma grandeza física em função do instante. E aí está uma função S, veja lá, T. Você tem um espaço em função do tempo. E tem mais, se você investigar, você vai perceber que o número invisível aqui é 1, ó. Ou seja, a função horária do espaço do movimento uniforme, o espaço em função do tempo, é uma equação do primeiro grau. E isso vai importar por quê? Porque quando eu for esboçar o gráfico, que eu te falei que não vai ser nessa aula, eu vou fazer esse estudo com muito cuidado, e pode ter certeza que vai ser bem bacana, aí você já sabe que esse esboço está vinculado a uma equação, uma função do primeiro grau, e a gente vai conversar como é que fica o gráfico, tá? Agora, o que é importantíssimo aqui? Você entender que nem sempre vale S igual a S0 mais VT, embora quase sempre seja válido. Por quê? Porque a maioria das vezes, quanto vale o instante inicial? Zero. Mas quando não for, fique esperto, porque esse instante inicial, ele está aqui, ele tem que participar da equação horária. Daqui a pouco eu te dou exemplo disso, certo? Muito bem. Definir o movimento uniforme, velocidade escalar constante diferente de zero. Perfeito. Consequência, posso calcular a velocidade escalar apenas como ΔS sobre ΔT, porque a instantânea coincide com a média. Equação horária do espaço, ou função horária do espaço, é representar o espaço, sinônimo posição, num determinado instante. É o espaço em função do tempo. E ficou S igual a S0 mais V, T menos T0. Agora, muitas e muitas vezes T0 é zero, fica S igual a S0 mais VT. Independentemente de T0 ser zero ou não, o espaço em função do tempo no movimento uniforme é representado por uma equação do primeiro grau, por uma função do primeiro grau, certo? Vamos avançar? Tá quase acabando a parte teórica, é isso mesmo, é muito simples. Eu te falei, logo logo você vai terminar, vai estudar isso com cuidado e vai poder começar a fazer as questões, certo? Vamos aqui focar na nossa lousa. O movimento uniforme ele pode ser classificado, pessoal, quanto à mudança do espaço. O movimento uniforme pode ser classificado se o espaço cresce ou se o espaço decresce, se preferir. Se a posição cresce ou se a posição decresce. Ou ainda, se ele se movimenta a favor da trajetória ou contra a trajetória. Veja que estão vinculados. Eu vou te provar aqui. Se o espaço cresce é porque ele se movimenta a favor da trajetória e a velocidade escalar vai ser positiva. Eu vou te provar. Se os espaços decrescem, ele se movimenta contra a trajetória e a velocidade escalar vai ser negativa. Eu vou fazer isso com muito cuidado para você, certo? Isso aqui é um veículo. O sentido do movimento do veículo tá óbvio, mas eu vou mesmo assim anotar, certo? Ó, aqui é o instante inicial, o instante final, agora fica certo, e o movimento é nesse sentido. Aqui é a trajetória orientada, pessoal, olha para onde ela cresce.
Então, uma posição aqui na trajetória, no instante inicial é o espaço inicial, no instante final é o espaço final, certo? O que é que significa a trajetória orientada para a direita? Que quem está mais à direita, o tempo não, o tempo sempre cresce, tá? Quem está mais à direita representa um espaço maior. Então, quando o corpo se movimenta no mesmo sentido da orientação da trajetória, que é o caso desse veículo, significa que o espaço final é maior do que o espaço inicial. Em função disso, o ΔS, que é S menos S0, fica positivo. Agora, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Estuda o sinal, só o sinal. Vai. O ΔS positivo, o ΔT sempre positivo, porque o instante final é sempre maior do que o inicial. Mais dividido por mais dá mais, ou seja, a velocidade escalar é positiva. Então, peraí, calma, vou ficar maior aqui. Quando um corpo se movimenta a favor da trajetória, sendo mais direto, quando ele tem um sentido do movimento que coincide com a trajetória, com a orientação positiva da trajetória, os espaços aumentam, a velocidade escalar é positiva, olha o sinal importante, e o movimento é classificado como progressivo. Movimento progressivo. Opa, que palavra é essa, WS? Agora. Dá um desconto pro velho WS aí, que de vez em quando ele viaja aqui na maionese, tá? Pessoal, então peraí. Quais são os vínculos? O móvel está a favor da trajetória. Estão vinculados. O espaço aumenta, velocidade escalar é positiva, movimento é progressivo. Se o movimento for progressivo, velocidade escalar é positiva, os espaços crescem, ele está a favor da trajetória. São 4 vínculos, um acontecendo, os outros 3 estão juntos. Pois é, quando o corpo se movimenta no mesmo sentido da orientação positiva da trajetória, os espaços crescem, ok? A velocidade escalar é positiva, o movimento é classificado como progressivo. Eu estou falando do movimento uniforme, mas depois, qualquer movimento que o corpo assuma, desde que seja no mesmo sentido da trajetória, a velocidade escalar vai ser positiva e o movimento será classificado como progressivo. Correto? Entendido? Muito bem. Agora, o que acontece? A trajetória continua orientada para a direita, só que aqui um instante inicial e um instante final garante que o sentido do movimento desse móvel é para a esquerda. Isso quer dizer que, olha aqui onde é o espaço inicial, onde é o espaço final. Veja que quem está mais à direita é o espaço inicial. Então o S agora é menor do que o S0. O S é menor do que o S0. Isso implica o ΔS ser negativo. Então, quando um corpo se movimenta no sentido contrário ao da orientação positiva da trajetória, os espaços diminuem, o ΔS é negativo e a velocidade ΔS sobre ΔT. Só o sinal ΔS negativo dividido por ΔT, que é sempre positivo, porque o instante final é maior do que o inicial. E menos dividido por mais é menos, ou seja, a velocidade escalar é negativa. Quais são os vínculos? Aqui em cima. O corpo se movimenta no sentido contrário ao da orientação positiva da trajetória, os espaços diminuem, a velocidade escalar é negativa e o movimento é classificado como, vamos lá, movimento retrógrado. Pode falar regressivo, mas é mais comum retrógrado, certo? Então, aqui, movimento progressivo, velocidade positiva, o corpo se movimenta no mesmo sentido da orientação da trajetória, os espaços aumentam. E aqui, o corpo se movimenta no sentido contrário ao da trajetória, ok? Olha a trajetória, olha para onde o movimento acontece. Os espaços diminuem, a velocidade escalar é negativa e o movimento é classificado como retrógrado. O movimento é classificado como retrógrado. Muito bem, é isso. É só isso, mas antes de terminar a aula, eu queria te dar alguns exemplos, são muito simples, mas o mais importante é aquele quando T0 for diferente de 0, certo? Vou te dar alguns exemplos, você vai acompanhar. Vamos lá, vamos para a página em branco, eu vou anotar aqui exemplos. Exemplos. Primeiro, olha só, trajetória para a direita, certo? Em metros. O corpo está aqui, ó.
no instante inicial igual a 0. Aqui está a origem e ele está a uma distância de 10 metros da origem, certo? Eu poderia colocar aqui só 10 que está em metro, mas deixa assim. Agora, ele está em movimento no mesmo sentido da trajetória e eu vou te dar o módulo da velocidade, 8 metros por segundo. Por que o módulo? Porque o sinal vai ser por sua conta, tá? Veja que o movimento é no mesmo sentido da trajetória. O que é que eu quero nesse exemplo? Que você monte a sua equação horária do espaço. Eu quero que você encontre o espaço em função do tempo. Vamos fazer juntos? Qual que é o padrão? S igual a S0 mais VT. Por quê? Porque T0 é 0, fica assim. T0 é 0. Então S é o espaço inicial. Ele está a 10 metros da origem, mas está no trecho negativo da trajetória. Porque aqui é a origem. E a trajetória aumenta, ela cresce para a direita. Como ele está à esquerda, o espaço inicial é menos 10. Agora, o módulo da velocidade é 8 metros por segundo. A velocidade, então, pode ser mais 8 ou menos 8. O que é que determina isso? O sentido do movimento. Como ele é a favor da trajetória, a velocidade é positiva, fica mais 8, fica assim. S igual a menos 10 mais 8t. Bem simples. Pois é, vamos mais. Vamos aqui que você vai ver que vai te ajudar bastante. Segundo exemplo, vamos lá. Segundo exemplo. 2. Trajetória em metros orientada para a direita. Aqui é a origem. No instante inicial, T0 igual a 0, ele se encontra a uma distância da origem de 15 metros e se movimenta nesse sentido. Esse é o sentido do movimento e o módulo da velocidade vai ser 10 metros por segundo. Certo? Qual que é o padrão? T0 é 0, S igual a S0 mais VT. S vai ser S0 mais 15, porque está no trecho positivo da trajetória, pode escrever só 15 se preferir. Agora, cuidado que ele se movimenta contra a trajetória, o movimento é retrógrado, o módulo é 10, a velocidade tem que ser menos 10. Como o espaço está em metro, velocidade em metro por segundo e o tempo em segundos, eu estou usando o sistema internacional, essa equação fica no sistema internacional, tá? Mas é só um exemplo, eu não quero ser tão rigoroso, mas ela seria no sistema internacional. Combinado? Agora deixa eu te dar um terceiro exemplo. Terceiro exemplo. Certo? Bem simples também, ó. 0 em metros aqui. A favor da trajetória, só que o instante inicial não vai ser 0, vai ser 3 segundos. E nesse instante, ele está aqui a 20 metros da origem. O módulo da velocidade vai ser 4 metros por segundo. Qual é a equação do espaço em função do tempo? O que é que dá vontade de usar? S igual a S0 mais VT. Vai errar. Vai errar porque T0 não é 0, é 3 segundos. Então, o padrão vai ser S igual a S0 mais VT menos T0. S igual a S0, está no trecho positivo da trajetória, a 20 metros da origem, 20. Está a favor da trajetória, a velocidade é positiva, em módulo é 4, fica mais 4. Vezes T menos T0, que vale 3 segundos. Calma aí que você vai ver como vai ficar show. S igual a 20 mais 4T, 4 mais 4 vezes menos 3, menos 12. Você vai ficar... Presta atenção que você vai ver como vai ser importante você conhecer isso, tá? Você vai se surpreender. S igual a 20 menos 12, 8 mais 4T no sistema internacional. Pronto. Essa aqui é a equação horária. Você vai dizer, como é que é? Essa aqui? Como? Qual é a grande dúvida? É que um estudante desavisado que vê isso aí, ele acha que o espaço inicial é 8. Mas por quê? Porque ele está viciado em T0 igual a 0. E nesse caso, T0 vale 3 segundos. Para você achar o espaço inicial, ele não é 8. Porque no início o espaço tem que ser quanto? 20, ele está aqui em 20, ó, no instante inicial. Quer achar 20 perfeitamente? Jogue o instante inicial aqui. Quanto é o instante inicial? 3, 4 vezes 3, 12 mais 8, 20, que é o espaço inicial. Que tal? Isso aqui foi só para te mostrar que até no assunto mais simples que pode acontecer, você tem sempre uma maneira de se diferenciar.
basta estudar com muito cuidado e essa é a minha proposta para você, certo? Então é isso. Movimento uniforme é uma definição, a velocidade escalar é constante diferente de zero, é isso. Dessa forma, a velocidade escalar média instantânea coincidem e você pode calcular como ΔS sobre ΔT. A equação horária do espaço, o espaço em função do tempo, é S igual a S0 mais VT. Se T0 for zero, se não for, é uma coisa rara de acontecer, mas se está preparado, é S igual a S0 mais VT menos T0. A velocidade escalar é positiva quando o movimento é a favor da trajetória e ele é classificado como progressivo. A velocidade escalar é negativa quando o corpo se movimenta no sentido contrário da orientação positiva da trajetória e dessa maneira o movimento é classificado como retrógrado. É isso, a teoria. Lembrando o seguinte, eu excluí dessa aula a parte dos gráficos horários. Eu deixei para estudar isso num capítulo exclusivo sobre gráficos. Que tal? Gostou? Deixa o seu like. Não está inscrito ainda no canal? Se inscreva. Como é que você quer ter uma aula totalmente gratuita? Veja, de qualidade e sem o canal ficar fortalecido? Fica difícil, conto com você, hein? Pessoal, eu vou ficando por aqui. O que é que você vai fazer? Vai estudar essa aula. Na descrição do vídeo tem o link para você baixar a ficha 2 e começar a fazer as questões, tá bom? Eu fico por aqui, desejo a você um excelente estudo, deixo também um forte abraço, até a nossa próxima aula.